O grande iceberg dos crimes brasileiros. Os casos que chocaram o país. Existem crimes que todos conhecem. Eles dominaram os noticiários, marcaram gerações e jamais foram esquecidos. Mas por trás desses casos mais famosos, existem dezenas de outros que permanecem cercados de mistério, violência e perguntas sem resposta. Nesse vídeo, vamos explorar o verdadeiro iceberg dos crimes brasileiros. Em vez de reunir todos os casos em uma única lista, vamos mergulhar em categorias que revelam diferentes faces da crueldade no país. Ao longo do vídeo, você conhecerá crimes contra crianças que comoveram o Brasil, chacinas e crimes de massa que deixaram cicatrizes profundas, feminicídios de grande repercussão que mudaram o debate sobre a violência contra a mulher, os serial killers brasileiros mais conhecidos e suas histórias, crimes que continuam sem solução mesmo décadas depois, e homicídios de grande repercussão que desafiaram investigadores e marcaram a história. O vídeo será uma descida por essas camadas, revelando detalhes das investigações, os principais acontecimentos e os mistérios que ainda permanecem. Prepare-se para mergulhar nos casos que marcaram o Brasil. Não se esqueça de já deixar o seu like, o seu curtir. E eu sou Joanice e esse é o Joaninha Criminal. Vamos para mais um vídeo. Crimes contra crianças que comoveram o Brasil. Caso Isabela Nardoni. Em março de 2008, o Brasil acompanhou um dos casos criminais mais marcantes da história recente. Uma menina de apenas 5 anos caiu do apartamento onde morava o pai, em São Paulo. O que parecia uma tragédia familiar rapidamente se transformou em uma investigação cercada de perguntas. Isabela Nardoni era uma criança descrita por familiares como alegre, carinhosa e cheia de vida. Na noite de 29 de março de 2008, ela estava no apartamento do pai, Alexandre Nardoni, e da madrasta, Ana Carolina Jatobá. Após a queda da menina, a versão inicial apresentada pela família indicava que uma pessoa desconhecida teria invadido o prédio e cometido o crime. Porém, durante a investigação, a polícia encontrou contradições no depoimento dos envolvidos e analisou diversos elementos técnicos da cena. A perícia apontou indícios que levaram os investigadores a descartar a hipótese de um invasor externo e direcionaram a suspeita para pessoas próximas da vítima. O caso ganhou enorme repercussão nacional. Durante o julgamento, ocorrido em 2010, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram condenados pela morte de Isabela. Em 2014, o desaparecimento de Bernardo Boldrini, um menino de 11 anos do Rio Grande do Sul, revelou uma história marcada por abandono, conflitos familiares e uma investigação que chocou o país. Bernardo vivia na cidade de Três Passos com o pai, Leandro Boldrini, e a madrasta Graciele Ugolini. Segundo familiares e pessoas próximas, o menino demonstrava sentir falta de apoio emocional dentro de casa e chegou a procurar ajuda de autoridades. Em abril de 2014, Bernardo desapareceu após sumir acompanhado da madrasta. Inicialmente, a família apresentou versões que levantaram dúvidas entre os investigadores. Após buscas e depoimentos, a polícia descobriu evidências que indicavam o envolvimento de pessoas próximas ao garoto. A investigação revelou uma trama envolvendo membros da própria família e outras pessoas ligadas ao caso. O julgamento aconteceu anos depois e resultou na condenação dos envolvidos. Caso Henri Borel. Em março de 2021, a morte de Henri Borel, um menino de 4 anos, causou grande comoção no Brasil e iniciou uma das investigações mais acompanhadas dos últimos anos. Henri morava no Rio de Janeiro com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o vereador Jairinho.
Na madrugada em que morreu, a família levou o menino para atendimento médico, alegando que ele havia sofrido um acidente. Entretanto, os médicos encontraram sinais que levantaram suspeitas e o caso passou a ser investigado pela polícia. Durante a investigação, depoimentos, mensagens e outros elementos foram analisados para reconstruir os acontecimentos daquela noite. A polícia concluiu que havia envolvimento de pessoas próximas à criança e os responsáveis foram denunciados. O caso gerou debate sobre violência contra crianças, proteção infantil e a importância de reconhecer sinais de alerta. Alguns casos permanecem na memória de um país não apenas pela tragédia, mas pelas perguntas que ficaram sem resposta. Um deles é o desaparecimento de Carlinhos, ocorrido há mais de 50 anos. Em agosto de 1973, no Rio de Janeiro, o menino Carlos Ramírez, conhecido como Carlinhos, desapareceu dentro de sua própria casa. Na época, ele tinha apenas 10 anos. Segundo os relatos, homens teriam invadido a residência e levado o garoto, dando início a uma das maiores buscas policiais daquele período. A família recebeu mensagens exigindo pagamento para a libertação do menino, mas mesmo após investigações e buscas intensas, Carlinhos nunca foi encontrado. O caso mobilizou a imprensa, envolvendo autoridades e gerou diversas teorias ao longo das décadas. Apesar das investigações realizadas, o desaparecimento permanece oficialmente sem solução. Em janeiro de 2007, uma família do Rio de Janeiro viveu uma tragédia que provocou uma enorme comoção nacional e levantou discussões sobre segurança pública. João Hélio Fernandes Vieites tinha apenas 6 anos quando saiu de carro com sua mãe e sua irmã. Durante uma tentativa de assalto, criminosos roubaram o veículo. A família conseguiu sair, mas João ficou preso ao carro durante a fuga. O caso causou revolta em todo o país pela idade da vítima e pelas circunstâncias da morte. A polícia iniciou uma investigação que identificou os envolvidos no crime. O episódio também reacendeu debates sobre criminalidade, punições para adolescentes envolvidos em crimes graves e políticas de segurança pública. Caso Ana Lídia. Esse é o caso de Ana Lídia, uma menina de apenas 7 anos, que desapareceu em 11 de setembro de 1973 em Brasília, após ser deixada na porta do colégio Madre Carme Salles, na Asa Norte. No dia 12 de setembro de 1973, o corpo da menina foi achado semi-enterrado em uma vala próxima à Universidade de Brasília, iniciando uma investigação que chamou a atenção nacional. O caso envolveu suspeitos, diferentes versões e uma grande pressão pública por respostas. O caso enfrentou fortes suspeitas de interferência e censura durante o regime militar. O processo prescreveu sem que nenhum culpado fosse formalmente condenado. Ao longo dos anos, várias linhas de investigação foram analisadas, mas o crime nunca chegou a uma conclusão definitiva aceita por todos. A história de Ana Lídia ficou marcada pela dor da família e pelo mistério que permaneceu. Caso Beatriz Angélica. Em dezembro de 2015, uma festa escolar em Petrolina, Pernambuco, terminou em uma tragédia que chocou milhares de pessoas. Beatriz Angélica Mota tinha apenas 7 anos e participava da cerimônia de formatura da irmã quando desapareceu dentro da escola após sair para beber água. Pouco tempo depois, sua família descobriu que a menina havia sido vítima de um crime. Seu corpo foi encontrado dentro de uma sala que estava fechada, pois havia ocorrido um incêndio dias anteriores. A investigação enfrentou grandes desafios, incluindo a análise de imagens, depoimentos e diversas evidências. Durante anos, o caso permaneceu sem uma resposta definitiva, mobilizando familiares e a sociedade em busca de justiça.
A investigação passou por diferentes fases e novas evidências surgiram com o passar do tempo. O suspeito foi preso e até hoje aguarda o julgamento. Chacinas e crimes de massa que deixaram cicatrizes profundas. Chacina da Candelária. Na madrugada de 23 de julho de 1993, um dos crimes mais marcantes da história brasileira aconteceu no coração do Rio de Janeiro. A região da Igreja da Candelária era conhecida por abrigar crianças e adolescentes em situação de rua, muitos deles sobrevivendo em condições extremamente vulneráveis. Naquela noite, um grupo de homens armados chegou ao local onde vários jovens dormiam. O ataque deixou 8 mortos e causou comoção nacional e internacional. Contexto: durante os anos 90, o Brasil enfrentava grandes problemas sociais relacionados à pobreza, abandono infantil e violência urbana. Muitos menores que viviam nas ruas da cidade eram vistos como um problema de segurança pública e denúncias de violência contra essa população já existiam. A chacina revelou uma realidade que muitos tentavam ignorar: a vulnerabilidade de crianças e adolescentes sem proteção familiar ou estatal. Após o crime, as investigações apontaram a participação de policiais militares. Um dos elementos fundamentais para o avanço do caso foram os depoimentos de sobreviventes e testemunhas, que ajudaram a identificar suspeitos. Alguns envolvidos foram julgados e condenados, enquanto outros tiveram destinos diferentes ao longo dos anos. O caso também ficou marcado pela trajetória de sobreviventes, como o Wagner dos Santos, que testemunhou contra os responsáveis e precisou deixar o Brasil após sofrer ameaças. A Chacina da Candelária provocou debates sobre direitos humanos, segurança pública e políticas de proteção à infância. O crime se tornou símbolo da violência contra jovens em situação de rua e permanece como uma das maiores tragédias envolvendo menores no país. Chacina de Vigário Geral. Pouco mais de um mês após a Chacina da Candelária, outro episódio de violência abalou o Rio de Janeiro. Na madrugada de 29 de agosto de 1993, moradores da comunidade de Vigário Geral foram vítimas de uma ação criminosa que ficaria conhecida como uma das maiores chacinas da história do estado. Na época, o Rio de Janeiro vivia uma escalada de conflitos entre forças policiais, grupos criminosos e comunidades dominadas pelo medo. Segundo as investigações, o ataque teria sido uma retaliação após a morte de policiais militares durante uma abordagem na região. Entretanto, as vítimas da chacina eram moradores que, segundo as investigações, não tinham relação com o episódio que motivou a vingança. Durante a madrugada, homens encapuzados invadiram a comunidade e realizaram um ataque que deixou 21 mortos. O caso provocou indignação nacional e chamou a atenção de organizações internacionais de direitos humanos. As investigações apontaram novamente a participação de policiais militares. Testemunhas tiveram um papel fundamental para identificar envolvidos. Alguns policiais foram julgados e condenados. Embora o caso tenha sido marcado por dificuldades, ameaças e demora no processo judicial, a chacina trouxe à tona discussões sobre abuso de autoridade, violência policial e a necessidade de controle das ações das forças de segurança. Também fortaleceu movimentos de defesa dos direitos humanos no Brasil. Massacre de Realengo. Na manhã de 7 de abril de 2011, uma escola municipal no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, se tornou palco de uma das maiores tragédias escolares do Brasil. O ataque aconteceu dentro da escola municipal Tasso da Silveira e deixou dezenas de famílias destruídas. O responsável pelo ataque era um ex-aluno da instituição. Segundo as investigações, ele havia planejado a ação anteriormente
e deixou registros que ajudaram os investigadores a compreender sua motivação. O caso chamou atenção porque aconteceu em um ambiente considerado seguro, uma escola. Durante a manhã, enquanto os estudantes estavam em aula, o agressor entrou no prédio e iniciou um ataque. A ação terminou após a intervenção de um policial militar que chegou ao local. O episódio deixou 12 estudantes mortos e muitos outros impactados emocionalmente. Após o crime, investigadores analisaram documentos, vídeos, mensagens e relatos de pessoas próximas ao autor. As investigações indicaram que ele apresentou sinais de isolamento social e comportamento preocupante antes do ataque. O massacre de Realengo provocou uma grande discussão no Brasil sobre segurança escolar, identificação de sinais de risco e apoio psicológico. Escolas passaram a rever protocolos de segurança e o tema da prevenção da violência em ambientes educacionais ganhou mais atenção. Chacina de Unai. Em 28 de janeiro de 2004, uma equipe de fiscalização do trabalho rural saiu para cumprir uma missão que fazia parte da rotina de combate ao trabalho escravo no Brasil. Mas aquela seria uma viagem sem volta. O caso ficou conhecido como Chacina de Unai e se tornou um dos crimes mais emblemáticos contra servidores públicos no país. Na época, auditores fiscais do trabalho percorriam propriedades rurais para verificar denúncias de irregularidades trabalhistas. A região de Unai, em Minas Gerais, possuía forte atividade agrícola, especialmente ligada à produção de grãos. Durante uma fiscalização, os auditores e um motorista foram surpreendidos por criminosos contratados para impedir a atuação da equipe. 4 funcionários públicos foram mortos. Os auditores fiscais do trabalho, Nelson José da Silva, João Batista Soares Lage e Erastotones de Almeida Gonçalves, e o motorista Ailton Pereira de Oliveira. A morte dos servidores causou grande repercussão porque revelou os riscos enfrentados por profissionais que atuavam no combate a violações trabalhistas. As investigações apontaram que o crime teria sido planejado por pessoas ligadas ao setor rural da região. A apuração revelou uma possível rede de envolvidos, incluindo executores e mandantes. O processo judicial se tornou um dos mais longos e acompanhados do país, com diversas fases até as condenações. O caso fortaleceu a discussão sobre proteção aos fiscais do trabalho e combate ao trabalho escravo contemporâneo. A chacina de Unai também se tornou símbolo da luta pela responsabilização de crimes cometidos contra agentes públicos durante o exercício de suas funções. Chacina da família no Distrito Federal. No início de 2023, o Distrito Federal foi abalado por um crime que chamou a atenção pela complexidade da investigação. Uma família desapareceu e o caso rapidamente se transformou em uma das maiores operações policiais recentes da região. As investigações começaram após o desaparecimento da cabeleireira Elisamar Silva, de 39 anos, em 12 de janeiro. Entre as vítimas, além de Elisamar, estão o marido, 3 filhos, o sogro, a sogra e uma cunhada dela. O que parecia inicialmente um caso de desaparecimento revelou uma sequência de acontecimentos envolvendo planejamento, suspeitos próximos das vítimas e uma investigação de grande escala. A polícia passou a reunir informações por meio de depoimentos, análise de câmeras de segurança, registros telefônicos e outros elementos. Durante as buscas, investigadores encontraram pistas que levaram à descoberta do paradeiro das vítimas e à identificação dos envolvidos. O caso ganhou grande repercussão porque envolvia membros de uma família e levantou discussões sobre violência dentro de relações de confiança. Nesse caso,
subtrarei os nomes das vítimas para entender as relações familiares. Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, marido de Renata e pai de Tiago. Renata Juliane Belchior, de 52 anos, esposa de Marcos e mãe de Tiago. Gabriela Belchior, de 25 anos, filha de Marcos e Renata. Cláudia Regina Marques de Oliveira, de 54 anos, ex-mulher de Marcos. Ana Beatriz Marques de Oliveira, de 19 anos, filha de Cláudia e Marcos. Tiago Gabriel Belchior, de 30 anos, filho de Marcos e marido de Elisamar Silva. Elisamar Silva, de 39 anos, cabeleireira, nora de Marcos. Gabriel da Silva, de 7 anos, filho de Tiago e Elisamar, neto de Marcos. Rafael da Silva, de 6 anos, filho de Tiago e Elisamar, neto de Marcos. Rafaela da Silva, de 6 anos, filha de Tiago e Elisamar, gêmea de Rafael. 5 pessoas foram presas pelo crime. As autoridades prenderam suspeitos e trabalharam na reconstrução da cronologia dos acontecimentos. O processo judicial passou a analisar a participação de cada acusado e as circunstâncias que levaram ao crime. Outubro de 2022, os criminosos alugam uma casa em Planaltina, Distrito Federal. 28 de dezembro de 2022, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sua esposa Renata e a filha Gabriela são rendidos na chácara onde moravam em Itaporã. Renata e Gabriela permanecem vivas em cárcere privado. 4 de janeiro de 2023, Cláudia e sua filha Ana Beatriz são atraídas até a chácara. No local, são levadas para o mesmo cativeiro onde já estavam Renata e Gabriela. 12 de janeiro de 2023, Tiago recebe mensagens enviadas do celular de Marcos. Tiago é sequestrado e levado ao cativeiro. Elisamar e as 3 crianças são levadas para Cristalina, Goiás, onde são assassinadas. 14 de janeiro de 2023, Renata e Gabriela são levadas até Unai, Minas Gerais. As 2 são assassinadas. 15 de janeiro de 2023, Tiago, Cláudia e Ana Beatriz são assassinados. O caso provocou comoção entre moradores do Distrito Federal e reacendeu o debate sobre segurança, prevenção da violência e a importância de denúncia diante de situações suspeitas. Massacre do Carandiru. Em 2 de outubro de 1992, o complexo penitenciário do Carandiru, em São Paulo, tornou-se cenário de um dos episódios mais controversos da história brasileira. O episódio ficou conhecido como Massacre do Carandiru. Naquele período, o presídio era considerado um dos maiores complexos penitenciários da América Latina. A unidade enfrentava problemas relacionados à superlotação, estrutura precária e tensão constante entre presos e administração. Durante uma rebelião no Pavilhão 9, forças policiais foram chamadas para controlar a situação. A intervenção terminou com 111 presos mortos, segundo números oficiais. O episódio gerou repercussão internacional e levantou questionamentos sobre o uso da força dentro do sistema prisional. Após o massacre, começou uma longa investigação para apurar responsabilidades. Diversos policiais militares foram julgados ao longo dos anos. O processo passou por várias decisões judiciais, incluindo condenações posteriormente anuladas e novas análises pelos tribunais. O caso impulsionou debates sobre direitos humanos, condições dos presídios brasileiros e limites da atuação policial. O Carandiru também influenciou produções culturais e estudos sobre o sistema penitenciário. Chacina de Eldorado dos Carajás. Em 17 de abril de 1996, um conflito envolvendo trabalhadores rurais sem terra e forças de segurança terminou em uma das maiores tragédias
relacionadas à disputa por terras no Brasil. O episódio ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás. Na década de 1990, o Brasil enfrentava intensos conflitos agrários. Milhares de famílias lutavam pelo acesso à terra, enquanto grandes propriedades rurais eram alvos de disputas e reivindicações de movimentos sociais. No Pará, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, realizavam uma manifestação e bloqueavam uma estrada como forma de protesto. Durante a tentativa de retirada dos manifestantes da rodovia, ocorreu um confronto envolvendo policiais militares e trabalhadores rurais. O episódio terminou com 19 trabalhadores mortos e dezenas de pessoas feridas. A repercussão foi imediata, levando o caso a ser acompanhado por organizações de direitos humanos no Brasil e no exterior. As investigações apontaram que houve responsabilidade de integrantes da Polícia Militar na operação. Oficiais e policiais envolvidos foram levados a julgamento. O processo judicial foi marcado por anos de debate, recursos e discussões sobre a responsabilidade individual de cada participante. A data de 17 de abril passou a ser lembrada internacionalmente como o Dia Mundial da Luta pela Terra. O caso também aumentou a pressão por políticas de reforma agrária e por mudanças na forma de atuação do Estado em conflitos rurais. Chacina de Osasco e Barueri. Na noite de 13 de agosto de 2015, moradores de Osasco e Barueri, na Grande São Paulo, viveram uma sequência de ataques que chocou o país. O caso ficou conhecido como Chacina de Osasco e Barueri. Naquela noite, diferentes pontos das duas cidades foram atingidos por uma série de crimes realizados em sequência. As vítimas eram moradores comuns que estavam em locais públicos sem ligação aparente com qualquer conflito. O episódio levantou uma grande preocupação sobre a atuação de grupos organizados e possíveis envolvimentos de agentes de segurança. A polícia iniciou uma investigação complexa, reunindo depoimentos, imagens de câmeras de segurança e análises de provas. Durante as apurações, surgiram suspeitas envolvendo os policiais militares e guardas civis. A linha investigativa apontou que os ataques poderiam ter sido uma reação após mortes de agentes de segurança ocorridas anteriormente. Alguns suspeitos foram presos e posteriormente julgados. O processo revelou debates sobre violência institucional, vingança e o uso ilegal de força por integrantes das próprias corporações responsáveis pela segurança pública. O caso provocou grande repercussão porque as vítimas eram cidadãos comuns e reacendeu discussões sobre controle de forças policiais e investigação de crimes cometidos por agentes públicos. Chacina de Jacarezinho. Em 6 de maio de 2021, uma operação policial realizada na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, terminou com dezenas de mortos e se tornou uma das ações policiais mais controversas da história recente do Estado. A operação ocorreu em uma comunidade marcada historicamente pela presença de grupos criminosos e por conflitos envolvendo segurança pública. Segundo as autoridades, a ação tinha como objetivo cumprir mandados e combater atividades criminosas na região. Durante a operação, houve confronto entre policiais e suspeitos. O resultado foi a morte de 28 pessoas, incluindo um policial civil. O número de mortos fez o caso ganhar repercussão nacional e internacional. Após a operação, começaram investigações para analisar as circunstâncias das mortes. O caso provocou diferentes versões. De um lado, autoridades defenderam que os agentes atuaram durante um confronto. De outro, organizações de direitos humanos questionaram a ação e pediram uma investigação mais aprofundada sobre possíveis excessos.
O episódio reacendeu um dos maiores debates da segurança pública brasileira: como combater organizações criminosas garantindo, ao mesmo tempo, respeito aos direitos fundamentais. O caso também trouxe novamente discussões sobre operações policiais em áreas vulneráveis e protocolos de atuação. Feminicídios de grande repercussão que mudaram o debate sobre a violência contra a mulher. Caso Elisa Samúdio. Em 2010, o Brasil acompanhou um dos casos criminais mais chocantes da sua história recente. Uma jovem modelo desapareceu sem deixar rastros, e a investigação revelou uma trama envolvendo fama, dinheiro, violência e uma das maiores estrelas do futebol brasileiro. Essa é a história de Elisa Samúdio. Elisa nasceu em 1985 e buscava uma carreira como modelo. Ela ficou conhecida nacionalmente após revelar que mantinha um relacionamento com o goleiro Bruno Fernandes, então jogador do Flamengo. Segundo Elisa, ela havia engravidado de Bruno e buscava o reconhecimento da paternidade do filho. O caso ganhou repercussão quando ela afirmou ter sofrido ameaças e procurou a justiça para garantir seus direitos. Em junho de 2010, Elisa desapareceu. Ela teria viajado até Minas Gerais após um convite para conversar sobre o filho. Depois disso, nunca mais foi vista. A investigação começou após denúncias e depoimentos apontarem que ela teria sido levada para uma propriedade ligada a Bruno. Durante as apurações, surgiram evidências que indicavam a participação de pessoas próximas ao jogador. A polícia identificou uma rede de envolvidos, incluindo amigos e funcionários de Bruno. O caso ganhou enorme atenção da imprensa, principalmente pela posição pública do goleiro e pela dificuldade inicial em localizar o corpo de Elisa. Em 2013, Bruno Fernandes foi condenado por homicídio, sequestro e cárcere privado. Outros envolvidos também receberam condenações. Caso Daniela Pérez. Em dezembro de 1992, o Brasil parou diante de uma notícia inesperada. Uma jovem atriz, conhecida pelo público através da televisão, havia sido assassinada. O caso de Daniela Pérez chocou o país e provocou mudanças importantes na justiça brasileira. Daniela era atriz e filha da escritora de novela Glória Pérez. Aos 22 anos, fazia sucesso interpretando uma personagem na novela De Corpo e Alma, exibida pela TV Globo. Ela era vista como uma das jovens promessas da televisão brasileira. Em 28 de dezembro de 1992, Daniela foi encontrada morta no Rio de Janeiro. As investigações rapidamente chegaram aos atores Guilherme de Pádua e Paula Tomás, que contracenavam com Daniela na novela. A descoberta de que pessoas próximas estavam envolvidas causou grande comoção nacional. Durante o processo, ficou estabelecido que Guilherme de Pádua e Paula Tomás foram responsáveis pelo assassinato. O julgamento recebeu enorme atenção da mídia e mobilizou a opinião pública. Após a tragédia, Glória Pires iniciou uma campanha para que homicídios qualificados fossem incluídos entre os crimes considerados hediondos. A mobilização resultou em uma mudança na legislação brasileira em 1994. O assassinato de Daniela Pérez ficou marcado não apenas pela brutalidade do crime, mas também pelo impacto social que gerou. Sua história passou a representar a luta por mudanças no sistema de justiça e pela valorização da vida das vítimas. Assassinato de Marielle Franco. Na noite de 14 de março de 2018, um crime interrompeu a trajetória de uma das figuras políticas mais conhecidas do Rio de Janeiro. A vereadora Marielle Franco foi assassinada
quando voltava de um evento na região central da cidade. O caso ganhou repercussão mundial e se tornou um dos maiores símbolos da violência política no Brasil. Marielle Francisco da Silva nasceu em 1979 no Rio de Janeiro. Mulher negra, criada na comunidade da Maré, tornou-se socióloga, ativista e posteriormente vereadora. Seu mandato era marcado por pautas relacionadas aos direitos humanos, igualdade social e políticas públicas. Na noite do crime, Marielle estava em um carro acompanhada pelo motorista Anderson Gomes. O veículo foi atingido por disparos, causando a morte dos dois. A investigação apontou que o crime teria sido planejado, envolvendo pessoas ligadas a uma estrutura criminosa. Ao longo dos anos, as investigações avançaram e levaram à prisão de suspeitos de participação no assassinato. O caso revelou possíveis conexões envolvendo grupos de atuação criminosa e trouxe debates sobre segurança pública, milícias e violência política. Caso Ângela Diniz. Na década de 1970, o Brasil ainda era um país onde muitas mulheres enfrentavam dificuldades para denunciar agressões e buscar proteção. Em 1973, um assassinato envolvendo uma socialite conhecida nacionalmente provocou um dos debates mais importantes da história brasileira sobre violência contra a mulher. Essa é a história de Ângela Diniz. Ângela nasceu em Minas Gerais e ficou conhecida como uma das mulheres mais famosas da alta sociedade brasileira. Ela era conhecida pela beleza, pelo estilo de vida sofisticado e por frequentar ambientes de destaque no país. Por trás da imagem pública, porém, sua vida pessoal envolvia relacionamentos marcados por conflitos. Em dezembro de 1976, Ângela foi assassinada em uma casa de praia em Búzios, no Rio de Janeiro. O principal acusado foi seu companheiro, Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street. Após o crime, a defesa de Doca tentou argumentar que ele teria agido por causa de uma suposta forte emoção, uma tese que acabou gerando grande revolta social. No primeiro julgamento, em 1979, Doca recebeu uma pena considerada branda para a época. O resultado provocou uma grande mobilização de movimentos feministas, que passaram a questionar a ideia de que a vítima poderia ser responsabilizada pela própria morte. O lema "Quem ama não mata" tornou-se símbolo dessa luta. Em um novo julgamento, realizado em 1981, Doca foi condenado a uma pena maior. Caso Sandra Gomide. Em agosto de 2000, uma jornalista brasileira foi encontrada morta em uma fazenda no interior de São Paulo. O crime revelou uma relação marcada por ciúmes, controle e violência. Essa é a história de Sandra Gomide. Sandra era jornalista e trabalhava na área de economia. Ela construiu uma carreira respeitada e atuava como repórter de importantes veículos de comunicação. Durante sua trajetória profissional, conheceu Antônio Marcos Pimenta Neves, jornalista de grande influência no cenário brasileiro. Os dois iniciaram um relacionamento que posteriormente terminou. Em agosto de 2000, Sandra foi assassinada em uma propriedade rural em Ibiúna, São Paulo. As investigações apontaram Pimenta Neves como autor do crime. Segundo a acusação, o assassinato teria ocorrido após o fim do relacionamento e em meio a uma situação de inconformismo com a separação. O caso teve grande repercussão, porque envolvia um jornalista conhecido nacionalmente. Pimenta Neves confessou o crime e foi condenado em julgamento realizado em 2006.
Após diversos recursos, a prisão definitiva ocorreu anos depois. Caso Eloá. Em outubro de 2008, o Brasil acompanhou ao vivo um dos sequestros mais longos transmitidos pela televisão. Durante dias, milhões de pessoas acompanharam uma negociação que terminou em tragédia. Essa é a história de Eloá Cristina Pimentel. Eloá tinha apenas 15 anos e vivia em Santo André, no ABC Paulista. Era uma adolescente que estudava, tinha amigos e uma vida comum antes de se tornar protagonista de um dos casos mais marcantes da televisão brasileira. Em outubro de 2008, Eloá foi mantida em cárcere dentro de seu apartamento pelo ex-namorado Lindenberg Alves. O caso chamou a atenção pela duração do sequestro e pela intensa cobertura da imprensa. Durante os dias de negociação, autoridades tentavam convencer o sequestrador a libertar Eloá e a outra jovem que também estava no local. Após mais de 100 horas de negociação, a polícia entrou no apartamento. A ação terminou com Eloá sendo gravemente ferida e posteriormente falecendo. Lindenberg foi preso e levado a julgamento. Em 2012, ele foi condenado a uma pena superior a 90 anos, posteriormente reduzida conforme a legislação brasileira. O caso gerou debate sobre violência em relacionamentos, proteção de vítimas e procedimentos utilizados em negociações policiais. Caso Tatiane Spitzner. Na madrugada de 22 de julho de 2018, uma cena registrada por câmeras de segurança chocou o Brasil e levantou novamente o debate sobre a violência contra mulheres dentro de relacionamentos. O caso de Tatiane Spitzner chamou a atenção pela forma como as imagens ajudaram a reconstruir os últimos momentos de sua vida. Tatiane era bióloga, professora e morava em Guarapuava, no Paraná. Aos 29 anos, era conhecida por amigos e familiares como uma pessoa dedicada à profissão e aos estudos. Ela era casada com Luiz Felipe Monvarlier. Na madrugada daquele domingo, imagens de câmera de segurança registraram acontecimentos envolvendo o casal no prédio onde moravam. A investigação analisou essas gravações, além de depoimentos e provas técnicas para reconstruir a sequência dos fatos. A morte de Tatiane gerou grande comoção nacional e trouxe novamente discussões sobre os sinais de violência em relacionamentos. Luiz Felipe foi preso e denunciado pelo Ministério Público. O caso ganhou ampla cobertura porque as imagens da câmera de segurança foram consideradas uma das principais peças da investigação. Em 2021, ele foi condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado com agravantes relacionados à violência contra a mulher. Assassinato de Vitória Regina de Souza. Em 2025, o desaparecimento e assassinato de uma adolescente em São Paulo mobilizou milhares de pessoas e chamou a atenção para a investigação de crimes contra jovens mulheres. Essa é a história de Vitória Regina de Souza. Vitória era uma adolescente de 17 anos que morava em Cajamar, na Grande São Paulo. Descrita por familiares e amigos como uma jovem com planos para o futuro, ela tinha uma rotina comum antes de seu desaparecimento. Em fevereiro de 2025, Vitória desapareceu após sair do trabalho e não retornar para casa. A ausência da jovem gerou preocupação entre familiares, que iniciaram buscas e procuraram ajuda das autoridades. O caso rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e na imprensa. A polícia iniciou uma investigação para descobrir o que havia acontecido com a adolescente. Foram analisar imagens, depoimentos e outros elementos para tentar reconstruir os últimos momentos antes do desaparecimento.
O caso chamou a atenção nacional pela mobilização da comunidade e pela busca por respostas da família. As investigações apontaram suspeitos e seguiram em andamento para esclarecer a motivação e a dinâmica do crime. Como ocorre em casos de grande repercussão, a polícia precisou separar informações confirmadas de rumores divulgados nas redes sociais. Os serial killers brasileiros mais conhecidos e suas histórias. O maníaco do parque. No final da década de 1990, o Brasil acompanhou um dos casos criminais mais chocantes de sua história. Um homem que parecia comum conseguiu atrair dezenas de mulheres para uma armadilha, usando falsas promessas e uma aparência de confiança. Esse era Francisco de Assis Pereira, conhecido como o maníaco do parque. Francisco trabalhava como motoboy em São Paulo e frequentava locais onde abordava mulheres, principalmente jovens, que sonhavam em trabalhar como modelos. Ele se apresentava como alguém ligado ao mundo da moda e oferecia oportunidades profissionais. Muitas vítimas aceitaram encontrá-lo, acreditando que participariam de uma sessão de fotos, mas essas promessas escondiam uma sequência de crimes que chocariam o país. Em 1998, corpos de mulheres começaram a ser encontrados na região do Parque do Estado, na zona sul de São Paulo. A polícia iniciou uma investigação para identificar quem estava por trás daqueles crimes. O caso ganhou grande repercussão quando sobreviventes conseguiram fornecer informações importantes sobre o suspeito. A polícia chegou até Francisco após relatos, retratos falados e investigações que apontavam para o mesmo homem. Ele chegou a fugir, tornando-se um dos criminosos mais procurados do Brasil. Francisco foi preso em 1998 no Rio Grande do Sul. Durante o processo, a justiça reuniu depoimentos, provas e relatos das vítimas sobreviventes. Ele foi condenado por diversos crimes e recebeu uma longa pena de prisão. Bandido da Luz Vermelha. Antes dos grandes bancos de dados policiais e da tecnologia forense moderna, São Paulo viveu uma onda de crimes que assustou a população. O responsável ficou conhecido como Bandido da Luz Vermelha. Seu nome era João Acácio Pereira da Costa. Entre as décadas de 1960 e 1970, João Acácio ganhou fama por realizar invasões e roubos em residências de famílias ricas. O apelido surgiu porque ele costumava usar uma lanterna com luz vermelha durante os crimes. A imprensa da época transformou sua figura em uma das mais famosas do crime brasileiro. A polícia passou anos tentando capturá-lo. A investigação envolveu dezenas de ocorrências e uma grande mobilização das autoridades. Em 1967, João Acácio foi finalmente preso. Após sua prisão, ele foi condenado e permaneceu décadas no sistema prisional. Sua história ganhou ainda mais notoriedade pelo tempo que passou preso e pela forma como sua imagem foi explorada pela mídia. O Bandido da Luz Vermelha tornou-se uma figura controversa da história criminal brasileira. Seu caso marcou uma época em que a imprensa começava a transformar criminosos famosos em personagens conhecidos nacionalmente. Pedrinho Matador. Considerado por muitos especialistas como um dos criminosos mais letais da história do Brasil, Pedro Rodrigues Filho ficou conhecido pelo apelido de Pedrinho Matador. Sua trajetória criminal começou ainda muito jovem e se estendeu por décadas. Nascido em Minas Gerais, Pedro teve uma infância marcada por violência familiar e dificuldades sociais. Ainda adolescente, começou a cometer crimes. Segundo suas próprias declarações ao longo dos anos, passou a perseguir criminosos e pessoas que considerava responsáveis
por injustiças. Ao longo das décadas seguintes, Pedro acumulou condenações por diversos homicídios. Dentro do sistema prisional, tornou-se uma figura conhecida entre outros detentos. Sua história chamou a atenção pelo número de mortes atribuídas a ele e pela forma como falava sobre seus crimes. Foi condenado a 400 anos de prisão por matar 71 pessoas. Após cumprir parte de sua pena, Pedro deixou a prisão em 2018. Nos últimos anos de vida, passou a produzir conteúdo na internet, comentando sua própria história e o sistema criminal. Em 5 de março de 2023, aos 68 anos, Pedrinho foi assassinado em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. O emasculador do Maranhão. Durante mais de uma década, comunidades do Maranhão viveram cercadas pelo medo após uma série de crimes cometidos contra meninos e adolescentes. O criminoso ficou conhecido como emasculador do Maranhão, um dos casos mais complexos investigados pela polícia do estado. Os primeiros crimes atribuídos ao caso começaram no final dos anos de 1980. As vítimas eram principalmente crianças e adolescentes do sexo masculino, muitas delas em situação de vulnerabilidade social. A repetição do padrão dos crimes levou investigadores a suspeitarem da ação de um único autor. Durante anos, a polícia enfrentou dificuldades para identificar o responsável. A falta de recursos tecnológicos e a complexidade do caso fizeram com que a investigação demorasse. Com o passar do tempo, novas informações e denúncias ajudaram a reconstruir a sequência de acontecimentos. As autoridades chegaram até Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, que passou a ser apontado como o principal responsável pelos crimes. Francisco das Chagas foi preso em 2004. Durante as investigações, a polícia relacionou seu nome a dezenas de mortes de crianças e adolescentes no Maranhão e também no Pará. O caso teve grande repercussão nacional e gerou debates sobre falhas na proteção de crianças em situação de risco. Maníaco de Goiânia. Entre 2011 e 2014, Goiânia foi palco de uma investigação que chamou a atenção nacional. O homem passou a ser investigado por uma série de crimes contra mulheres na capital de Goiás. Ele ficou conhecido como Maníaco de Goiânia. O suspeito era Tiago Henrique Gomes da Rocha, um vigilante que levava uma vida aparentemente comum. A investigação começou após uma sequência de assassinatos que apresentavam características semelhantes. As vítimas eram mulheres de diferentes idades e os crimes causaram medo entre moradores da cidade. A polícia começou a cruzar informações dos casos e percebeu padrões que poderiam indicar a ação de uma mesma pessoa. Imagens de câmeras de segurança, depoimentos e outros elementos ajudaram os investigadores a chegar ao suspeito. Tiago Henrique foi preso em 2014. Após sua prisão, ele confessou diversos crimes. Embora o número exato de vítimas tenha sido discutido durante o processo, durante os julgamentos, a justiça analisou cada caso separadamente. Tiago recebeu condenações que, somadas, ultrapassaram centenas de anos de prisão. Serial Killer Nando. Pouco conhecido nacionalmente, mas de grande impacto local. O caso de Nando chamou a atenção das autoridades pela sequência de crimes atribuídos ao suspeito. O criminoso ficou conhecido como Serial Killer Nando. O nome de Fernando, conhecido pelo apelido Nando, passou a ser investigado após uma série de assassinatos ocorridos entre 2010 e 2016. As vítimas e circunstâncias dos crimes levaram a polícia a suspeitar que não se tratava de casos isolados.
investigadores começaram a reunir informações de diferentes ocorrências e buscar conexões entre elas. O trabalho envolveu depoimentos, análise de provas e reconstrução da rotina do suspeito. A prisão ocorreu após a polícia conseguir reunir elementos suficientes para apontá-lo como responsável pelos crimes investigados. Durante o processo judicial, a acusação apresentou as provas reunidas pela investigação. O caso chamou atenção principalmente pela dificuldade enfrentada pelas autoridades para identificar uma ligação entre diferentes crimes. Bandido da Cartucheira. Durante a década de 1970, algumas regiões do Brasil viveram momentos de medo por causa da atuação de criminosos que ficaram conhecidos por seus apelidos. Um deles foi Ramírez Matilde Siqueira, conhecido popularmente como Bandido da Cartucheira. O apelido teria relação com a arma que carregava e com a forma como ficou conhecido nas comunidades onde atuava. Sua trajetória envolveu crimes cometidos principalmente em áreas rurais, onde o isolamento dificultava a ação das autoridades. Na época, muitas investigações dependiam quase exclusivamente de depoimentos e informações da população, já que a tecnologia policial era muito limitada. As autoridades passaram a reunir relatos de diferentes ocorrências e buscar ligação entre os crimes atribuídos ao suspeito. A fama do criminoso cresceu justamente pelo medo causado nas regiões onde era procurado. A perseguição policial se estendeu por anos até que ele fosse localizado. O caso entrou para a memória criminal brasileira, principalmente pelo modo como esses criminosos rurais se tornavam figuras conhecidas pelo imaginário popular. A história do Bandido da Cartucheira representa uma época em que a violência no interior do país era investigada com poucos recursos e muita dificuldade. Maníaco da Machadinha. Entre novembro e dezembro de 2014, moradores de Mogi das Cruzes e Poá viveram dias de medo. Um criminoso que mais tarde ficaria conhecido como Bandido da Machadinha espalhou o terror ao assassinar 6 pessoas em um curto período de tempo. À medida que os casos aumentavam, os investigadores perceberam que havia um padrão. As vítimas eram escolhidas aparentemente ao acaso e não existia qualquer relação entre elas. As investigações avançaram rapidamente depois que uma testemunha conseguiu anotar a placa do carro usado em um dos ataques. A informação levou a polícia até Jonathan Lopes de Santana, então com 23 anos, que confessou os crimes durante o interrogatório. Durante os interrogatórios, Jonathan apresentou um comportamento considerado incomum pelos investigadores. Segundo os laudos psiquiátricos produzidos posteriormente, ele sofria de transtornos mentais graves. De acordo com o Ministério Público e os peritos, ele apresentava delírios e dizia acreditar que estava cumprindo uma missão. Essas conclusões tiveram grande impacto no processo judicial. Em vez de responder criminalmente como uma pessoa plenamente capaz de entender seus atos, Jonathan foi considerado inimputável. Ou seja, a justiça concluiu que ele não possuía capacidade mental para responder pelos crimes da mesma forma que um réu comum. Por isso, foi determinada sua internação em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, onde permanece submetido a avaliações periódicas da justiça. O caso teve enorme repercussão nacional. Além do medo vivido pelos moradores da região, ele reacendeu discussões sobre saúde mental, segurança pública e sobre como o sistema de justiça deve lidar com criminosos considerados inimputáveis.
Até hoje, o nome Bandido da Machadinha ainda é lembrado como um dos episódios mais chocantes da história criminal brasileira dos últimos anos. Foi um caso que mostrou como uma investigação pode depender de um único detalhe, uma testemunha que conseguiu anotar parte da placa de um carro. Sem essa informação, talvez a sequência de crimes tivesse durado muito mais tempo. O Enfermeiro da Morte. No final da década de 1990, o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, zona norte do Rio de Janeiro, registrava um número incomum de mortes. No começo, ninguém desconfiava. A maioria das vítimas era formada por idosos ou pacientes em estado delicado, o que fazia os óbitos parecerem naturais. Mas um detalhe começou a chamar a atenção. Em muitas dessas mortes, um mesmo funcionário estava presente. Seu nome era Edson Isidoro Guimarães. As suspeitas aumentaram quando familiares relataram que alguns pacientes apresentavam melhora antes de morrerem de forma inesperada. Ao mesmo tempo, investigadores descobriram que Edson mantinha uma relação próxima com uma funerária da região. Segundo a investigação, sempre que um paciente morria, familiares eram rapidamente orientados a contratar aquela empresa. A polícia passou a investigar a possibilidade de que existisse um esquema para aumentar o número de funerais e, consequentemente, o lucro obtido com as indicações. Foi então que o caso ganhou enorme repercussão nacional. Durante as investigações, promotores e policiais analisaram prontuários, ouviram médicos, enfermeiros e familiares das vítimas. O Ministério Público concluiu que havia fortes indícios de que alguns pacientes haviam recebido medicamentos incompatíveis com seus tratamentos. A principal suspeita era o uso inadequado de substâncias capazes de provocar uma parada cardiorrespiratória em pacientes já debilitados. Como muitas vítimas possuíam doenças graves, comprovar exatamente a causa das mortes tornou-se um enorme desafio para os peritos. Mesmo assim, os investigadores reuniram um conjunto de evidências considerado suficiente para levar o caso à justiça. Em maio de 1999, Edson Isidoro Guimarães foi preso. A notícia tomou conta dos jornais, programas policiais e telejornais de todo o país. A imprensa passou a chamá-lo de Enfermeiro da Morte, apelido que ficou marcado na história criminal brasileira. O caso despertou debates sobre a fiscalização dentro dos hospitais, o controle de medicamentos e a responsabilidade dos profissionais de saúde. Durante o processo, Edson sempre negou ter cometido os crimes. Sua defesa afirmou que não existiam provas suficientes para responsabilizá-lo pelas mortes. Apesar disso, a justiça considerou que as provas reunidas pela acusação eram consistentes. Ele foi condenado por homicídios relacionados ao caso, além de outros crimes ligados ao esquema investigado. As condenações somadas ultrapassaram a marca de 100 anos de prisão. O caso provocou mudanças importantes. Hospitais passaram a reforçar protocolos para a administração de medicamentos e aumentar a fiscalização sobre procedimentos internos. Também houve maior atenção ao relacionamento entre unidades de saúde e empresas funerárias, buscando evitar conflitos de interesse. Mais do que um processo criminal, o caso revelou como a confiança entre pacientes e profissionais de saúde podem ser profundamente abalada quando alguém se aproveita de uma posição de cuidado. Crimes que continuam sem solução, mesmo décadas depois. Caso Basílio de Moraes. Um orfanato deveria ser um lugar de proteção, um lugar onde crianças e adolescentes encontram segurança, cuidado e uma nova oportunidade de vida. Mas em um dos casos mais chocantes da história brasileira, justamente quem deveria cuidar dessas jovens acabou sendo acusado de traí-las da pior forma possível.
Essa é a história do caso Basílio de Moraes, um escândalo que expôs falhas na proteção de menores e provocou grande repercussão nacional. Durante décadas, o asilo Santa Rita de Cássia era conhecido por acolher meninas em situação de vulnerabilidade. A instituição era dirigida por Basílio de Moraes, figura respeitada na comunidade e vista por muitos como um exemplo de dedicação às causas sociais. Do lado de fora, a imagem transmitida era de um ambiente seguro, mas, segundo as investigações que surgiriam mais tarde, havia uma realidade completamente diferente por trás dos muros da instituição. As suspeitas começaram quando algumas adolescentes passaram a relatar comportamentos inadequados atribuídos ao diretor do orfanato. As jovens com idades entre 14 e 16 anos contaram suas versões às autoridades, dando início a uma investigação. No começo, as denúncias enfrentavam resistência. Basílio era uma pessoa conhecida e possuía credibilidade na comunidade, fazendo com que muitos duvidassem dos relatos. Mesmo assim, as autoridades decidiram aprofundar as apurações. A polícia ouviu diversas testemunhas, reuniu depoimentos e analisou documentos relacionados ao funcionamento da instituição. O Ministério Público também passou a acompanhar o caso. À medida que novas informações surgiam, outras jovens passaram a colaborar com as investigações, fortalecendo o conjunto de provas reunidas pelos investigadores. O caso rapidamente ganhou espaço na imprensa, provocando indignação em todo o país. A repercussão levantou um debate importante: como uma instituição responsável por proteger adolescentes poderia ter permanecido tanto tempo sem que as denúncias fossem descobertas? Basílio de Moraes negou as acusações durante o processo. Sua defesa contestou as provas apresentadas e sustentou sua inocência. Após a análise do conjunto de evidências e dos depoimentos colhidos durante a investigação, a Justiça chegou à sua decisão. O caso tornou-se um dos episódios mais conhecidos envolvendo instituições de acolhimento de menores no Brasil. Muito além do processo criminal, o caso Basílio trouxe discussões sobre a fiscalização de instituições destinadas ao acolhimento de crianças e adolescentes. Também evidenciou a importância de criar canais seguros para denúncias e de oferecer apoio psicológico e jurídico às vítimas. Especialistas passaram a defender controles mais rigorosos sobre entidades responsáveis pelo cuidado de menores, além de mecanismos de prevenção e supervisão constantes. Mesmo muitos anos depois, o caso Basílio de Moraes continua sendo lembrado como um alerta sobre a necessidade de proteger crianças e adolescentes em ambientes institucionais. Casos como esse reforçam a importância de ouvir denúncias com responsabilidade, investigar de forma rigorosa e garantir que instituições voltadas ao cuidado de menores sejam constantemente fiscalizados. Desaparecimento de Bruno Leal da Silva. Era para ser apenas mais um dia de férias de inverno. Uma cidade tranquila no litoral gaúcho, uma criança de apenas 9 anos brincando perto de casa. Mas em poucos minutos, Bruno Leal da Silva desapareceu sem deixar qualquer rastro. Mais de 20 anos depois, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o garoto. Essa é a história de um dos desaparecimentos mais misteriosos do Brasil. Bruno Leal da Silva tinha apenas 9 anos quando desapareceu. Era descrito pela família como uma criança alegre, curiosa e acostumada a brincar nas ruas próximas de casa. Na época, ele morava em Imbé, no litoral norte do Rio Grande do Sul, uma cidade conhecida pelas praias e pelo clima tranquilo durante boa parte do ano. Nada fazia imaginar que aquele dia mudaria a vida de sua família para sempre.
Era 10 de julho de 1999. Segundo relatos, Bruno saiu para brincar nas proximidades de casa. Como fazia tantas outras vezes, ninguém imaginou que houvesse qualquer perigo. Mas quando anoiteceu, ele não voltou. Os familiares começaram a procurá-lo pelas ruas. Conversaram com vizinhos e percorreram toda a região. Nenhum sinal. Parecia que Bruno havia simplesmente desaparecido. Nas horas seguintes, a mobilização aumentou. Policiais, bombeiros, voluntários e moradores participaram das buscas. Foram vasculhadas ruas, terrenos, áreas de mata, canais, praias e diversos pontos da cidade. Cartazes foram espalhados por todo o estado. O caso ganhou espaço na televisão e nos jornais. Mesmo assim, nenhuma pista concreta apareceu. Sem testemunhas confiáveis e sem qualquer evidência que apontasse para o paradeiro da criança, a investigação rapidamente encontrou dificuldades. Com o passar dos meses, diferentes possibilidades passaram a ser consideradas. Uma delas era a de um sequestro. Outra levantava a possibilidade de que Bruno pudesse ter sido levado por alguém conhecido. Também surgiram denúncias anônimas, relatos de pessoas que afirmavam tê-lo visto em outras cidades e inúmeras pistas que mobilizaram equipes policiais. Nenhuma delas foi confirmada. Ao longo dos anos, diversas informações chegaram aos investigadores. Todas terminaram no mesmo lugar, sem respostas. Enquanto a investigação seguia sem avanços, a família enfrentava uma espera interminável. A esperança de encontrar Bruno vivo nunca desapareceu completamente. Durante anos, familiares concederam entrevistas, participaram de campanhas e continuaram divulgando a fotografia do menino. Cada nova denúncia reacendia a expectativa. Cada pista descartada trazia uma nova decepção. Para quem convive com o desaparecimento, a ausência de respostas costuma ser ainda mais dolorosa do que a própria certeza. Décadas depois, o desaparecimento de Bruno Leal da Silva continua oficialmente sem solução. Nunca foi encontrado um vestígio capaz de esclarecer o que realmente aconteceu naquele dia de julho de 1999. Sem um desfecho, o caso passou a integrar a lista dos desaparecimentos infantis mais conhecidos do Brasil. Até hoje, ele é lembrado em reportagens especiais e campanhas sobre crianças desaparecidas. Maníaco da capa preta. Imagine viver em uma cidade onde todas as noites moradores trancavam portas e janelas com medo de um homem vestido de preto. Ninguém sabia quem ele era. Ninguém sabia onde atacaria, e por meses, centenas de policiais tentaram capturá-lo sem sucesso. Essa é a história do homem que ficou conhecido como o Maníaco da Capa Preta, um dos criminosos mais misteriosos da história de Minas Gerais. Entre 1989 e 1990, pequenas cidades do sul de Minas Gerais começaram a viver um verdadeiro pesadelo. Durante a madrugada, um homem, usando uma longa capa escura, invadia propriedades rurais e residências. Seu método era parecido. Ele espalhava combustível e ateava fogo em casas, galpões e plantações, colocando famílias inteiras em risco. O medo se espalhou rapidamente pela região. Ninguém entendia o motivo daqueles ataques. Não havia pedidos de dinheiro nem sinais de vingança contra uma única família. As vítimas pareciam ser escolhidas de forma aleatória. A cada novo incêndio, surgiam relatos parecidos. As testemunhas descreviam um homem alto, vestindo uma longa capa preta, que desaparecia na escuridão logo após os ataques. Por causa dessa aparência, a imprensa começou a chamá-lo de Maníaco da Capa Preta. A população entrou em pânico. Muitas pessoas passaram a fazer vigílias durante a noite. Outras organizaram grupos de moradores para proteger bairros e fazendas. Mesmo assim, os ataques continuavam. Uma das maiores caçadas policiais do estado. Com o aumento dos crimes, a Polícia Militar montou uma grande operação.
Mais de 500 policiais participaram das buscas em diferentes momentos da investigação. Helicópteros, cães farejadores e bloqueios foram utilizados para tentar localizar o criminoso, mas ele parecia conhecer muito bem a região. Em uma das operações mais conhecidas, cerca de 60 policiais cercaram uma área onde acreditavam que o suspeito estava escondido. Tudo indicava que aquela seria a captura definitiva, mas de forma impressionante, o homem conseguiu escapar do cerco sem deixar rastros. O episódio aumentou ainda mais a fama do criminoso. Depois de meses de investigação, a polícia finalmente conseguiu identificar o responsável. Tratava-se de um homem da própria região que passou a ser investigado após o cruzamento de informações e depoimentos de testemunhas. Segundo as investigações, ele era o autor de dezenas de ataques incendiários. Além dos incêndios, os crimes deixaram 3 vítimas fatais e mais 35 pessoas feridas ou afetadas diretamente pelos ataques. Sua prisão colocou fim ao período de terror vivido pelos moradores. Mesmo após sua captura, o caso continuou sendo lembrado como uma das maiores mobilizações policiais de Minas Gerais. Até hoje, muitos moradores da região contam como evitavam sair à noite, faziam rondas voluntárias e dormiam com medo de que o homem aparecesse novamente. O caso também mostrou como um único criminoso conseguiu mobilizar centenas de agentes de segurança durante meses. Marco Antônio Braz de Carvalho. Em janeiro de 1969, um homem desapareceu após ser preso por agentes da repressão. Dias depois, a versão oficial dizia que ele havia morrido durante um confronto, mas testemunhos, documentos e investigações posteriores apontaram uma história muito diferente. Décadas mais tarde, seu caso seria investigado pela Comissão Nacional da Verdade, como uma das mortes atribuídas à repressão durante a ditadura militar brasileira. Essa é a história de Marco Antônio Braz de Carvalho. Marcos Antônio nasceu em 5 de janeiro de 1940, em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Profissionalmente, trabalhava como desenhista mecânico, mas em meio ao cenário político turbulento dos anos 1960, decidiu ingressar na luta contra o regime militar instaurado após o golpe de 1964. Ele passou a integrar a Ação Libertadora Nacional, conhecida como ALN, uma organização que defendia a resistência armada contra o governo militar. Na época, diversos grupos acreditavam que essa era a única forma de enfrentar a repressão e restaurar a democracia. O Brasil vivia um dos períodos mais duros de sua história. Em dezembro de 1968, o governo editou o Ato Institucional número 5, o AI-5. A medida ampliou os poderes do regime, restringiu direitos, intensificou a censura e fortaleceu os órgãos de segurança responsáveis por combater grupos de oposição. Prisões sem ordem judicial, interrogatórios sob violência e desaparecimentos passaram a fazer parte da realidade de muitos brasileiros. Nesse cenário, que Marco Antônio entrou na mira das forças de repressão. Em janeiro de 1969, agentes localizaram Marco Antônio em São Paulo. Segundo os registros oficiais da época, ele teria morrido durante um tiroteio ao resistir à prisão. No entanto, familiares, ex-presos políticos e pesquisadores passaram a contestar essa versão. Relatos afirmavam que ele havia sido capturado com vida e levado para instalações da repressão, onde teria permanecido sob custódia antes de morrer. As divergências levantaram dúvidas que permaneceram durante décadas. Com o fim da ditadura e a abertura de arquivos históricos, novas informações começaram a surgir. Anos depois, a Comissão Nacional da Verdade analisou documentos, depoimentos e registros oficiais.
O relatório concluiu que Marco Antônio foi morto por agentes do Estado em razão de sua atuação política e de sua oposição ao regime militar. A investigação também apontou inconsistências na versão divulgada pelas autoridades da época, reforçando a conclusão de que a narrativa oficial não correspondia aos fatos apurados posteriormente. Assim como outros casos investigados pela Comissão da Verdade, a história de Marco Antônio tornou-se símbolo das discussões sobre memória, verdade e responsabilização pelos abusos cometidos durante a ditadura militar. Independentemente das posições políticas sobre aquele período, o caso permanece como parte da história brasileira e continua sendo estudado por pesquisadores, historiadores e juristas. Seu nome integra a lista de pessoas reconhecidas oficialmente como vítimas da repressão estatal durante o regime militar. Marco Antônio Dias Batista. Imagine sair de casa para participar da luta política em um dos períodos mais tensos da história do Brasil e nunca mais voltar. Durante a ditadura militar, centenas de pessoas foram presas, desapareceram e morreram em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Entre elas estava um jovem estudante de apenas 18 anos. Seu nome era Marco Antônio Dias Batista. O que aconteceu com ele continua sendo um dos casos mais marcantes envolvendo desaparecidos políticos brasileiros. Marco Batista nasceu em 7 de agosto de 1954 na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Ainda muito jovem, envolveu-se no movimento estudantil, que naquele período era um dos principais focos de oposição ao regime militar instaurado em 1964. Ele participou da Frente Revolucionária Estudantil, organização ligada a VAR Palmares, um grupo de resistência à ditadura. Também exerceu funções de liderança na União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, conhecida como UBS. Para os órgãos de segurança da época, jovens militantes como Marco eram considerados inimigos do Estado. No início da década de 1970, a repercussão contra organizações estudantis e grupos de oposição haviam atingido seu ponto mais intenso. Em 1972, Marco Batista desapareceu. Segundo investigações realizadas anos depois, ele teria sido preso por agentes ligados aos órgãos de repressão. No entanto, sua prisão jamais foi oficialmente reconhecida pelo governo da época. A família passou a procurá-lo desesperadamente. Hospitais, delegacias, quartéis, nenhuma resposta. Era como se ele simplesmente tivesse deixado de existir. Durante anos, diferentes versões foram apresentadas. Documentos oficiais negavam que Marco estivesse sob custódia do Estado. Ao mesmo tempo, ex-presos políticos relataram ter visto o jovem em centros clandestinos de detenção. Esses testemunhos reforçaram a suspeita de que ele havia sido preso e submetido a interrogatório, mas nenhuma informação definitiva foi apresentada às autoridades ou à família. Com o fim da ditadura militar, diversas comissões passaram a revisar casos de desaparecimentos políticos, entre eles estava o de Marco. Relatórios produzidos por órgãos oficiais reconheceram que existiam fortes indícios de que ele havia sido vítima da repressão política. Seu nome passou a integrar a lista oficial de mortos e desaparecidos políticos do período. Mesmo assim, muitas perguntas continuam sem resposta. Até hoje, não há consenso sobre as circunstâncias exatas de sua morte, nem sobre o paradeiro de seus restos mortais. O caso de Marco tornou-se símbolo de uma geração de jovens que participou do movimento estudantil durante os anos mais duros da ditadura militar. Sua história também representa a luta de familiares que passaram décadas buscando respostas e cobrando esclarecimentos do Estado brasileiro. Além disso, contribuiu para o trabalho das comissões responsáveis por investigar violações de direitos humanos ocorrido naquele período. Mais de 50 anos depois,
O nome de Marco continua lembrando que muitos episódios da ditadura militar permanecem sem respostas definitivas, independentemente das diferentes interpretações sobre aquele período da história. Casos como o dele evidenciam a importância da preservação de documentos, da investigação histórica e da busca pela verdade. Porque quando uma pessoa desaparece sem explicação, a história nunca termina para sua família. O terrorista de Nova Iguaçu. Imagine ir ao cinema, fazer compras em um supermercado ou passar uma tarde em um clube sem imaginar que uma bomba poderia explodir a qualquer momento. Foi exatamente esse clima de medo que tomou conta de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, durante a década de 1980. Entre 1985 e 1987, uma série de atentados com explosivos artesanais deixou a população em estado de alerta. O autor nunca foi oficialmente identificado e ficou conhecido apenas por um apelido inquietante, o terrorista de Nova Iguaçu. Tudo começou em 1985, sem qualquer aviso. Uma bomba caseira explodiu em um clube da cidade. Embora o atentado tenha causado pânico, naquele momento muitos acreditaram que se tratava de um caso isolado, mas não era. Meses depois, outro artefato explosivo foi encontrado em um local público. A polícia percebeu que havia um padrão. Alguém estava fabricando bombas artesanais e escolhendo lugares movimentados para espalhar medo entre a população. Sem reivindicar autoria ou apresentar qualquer motivação, o criminoso desaparecia após cada ataque. Nos 2 anos seguintes, novos atentados aconteceram. Bombas foram deixadas em clubes frequentados por famílias, em um cinema localizado dentro de um shopping center e até mesmo em uma unidade do supermercado Sendas. Cada explosão aumentava a sensação de insegurança. As pessoas passaram a desconfiar de pacotes abandonados, sacolas esquecidas e qualquer objeto fora do lugar. O simples ato de sair para fazer compras ou assistir a um filme passou a gerar preocupação. Nova Iguaçu vivia a um dos períodos mais tensos de sua história recente. A Polícia Civil iniciou uma força-tarefa para tentar identificar o responsável. Especialistas analisaram os explosivos utilizados nos atentados. As investigações indicavam que as bombas eram fabricadas artesanalmente, utilizando materiais relativamente simples, mas montados de forma cuidadosa. Mesmo assim, a polícia encontrava um problema. O criminoso não deixava testemunhas, não fazia exigências, não enviava cartas e nunca reivindicou os atentados. Sem uma motivação clara, cada nova explosão tornava o caso ainda mais misterioso. Wilson Silva. Em abril de 1974, um homem morreu durante uma operação das forças de segurança em São Paulo. As autoridades da época afirmaram que ele havia resistido à prisão e morrido em confronto. Anos depois, documentos e investigações levantariam dúvidas sobre essa versão, transformando seu nome em mais um dos casos ligados aos mortos e desaparecidos políticos da ditadura militar. Essa é a história de Wilson Silva. Wilson nasceu em 21 de abril de 1942 na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Diferente do que muitos imaginam ao ouvir a palavra guerrilheiro, Wilson possui a formação universitária. Ele estudou processamento de dados na Universidade de São Paulo, USP, área ainda bastante nova no Brasil durante os anos de 1960. Mas sua vida mudou com o cenário político do país. Após o golpe militar de 1964, diversos grupos passaram a combater o regime, alguns por meio de atuação política e outros pela luta armada. O Wilson tornou-se militante na Ação Libertadora Nacional, a ALN, organização criada por Carlos Marighella e considerada uma das principais organizações de resistência armada ao regime militar. A ALNL defendia a derrubada da ditadura e participou de diversas ações clandestinas durante o período.
Com a intensificação da repressão nos anos seguintes, muitos integrantes passaram a ser procurados pelos órgãos de segurança. Wilson viveu na clandestinidade por um período. Naquela época, os serviços de inteligência ampliavam constantemente a perseguição a militantes considerados opositores do governo. Prisões, interrogatórios e operações tornaram-se cada vez mais frequentes. No dia 22 de abril de 1974, apenas um dia após completar 32 anos, Wilson morreu durante uma operação realizada em São Paulo. Na versão oficial divulgada pelo regime militar, ele teria reagido à abordagem e morrido durante o confronto. Durante muitos anos, essa foi a única narrativa conhecida pelo público. No entanto, com o fim da ditadura e a abertura de arquivos, familiares, pesquisadores e comissões de investigação passaram a questionar essa versão. Segundo documentos reunidos posteriormente, existem indícios de que Wilson possa ter sido preso antes de morrer, o que alimentou suspeitas sobre as circunstâncias reais de sua morte. Décadas depois, a criação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e, posteriormente, da Comissão Nacional da Verdade, possibilitou a reanálise de diversos casos ocorridos durante a ditadura. Wilson passou a integrar a lista oficial de mortos e desaparecidos políticos, reconhecidos pelo Estado brasileiro. Essas investigações buscaram reconstruir os acontecimentos da época com base em documentos, testemunhos e registros históricos. Em muitos casos, porém, a destruição de arquivos e a ausência de provas impediram que todos os detalhes fossem esclarecidos. Independentemente das posições políticas envolvidas, a história de Wilson representa um período marcado por forte polarização, repressão estatal e resistência ao regime militar. Seu caso continua sendo estudado por historiadores e pesquisadores interessados em compreender os acontecimentos ocorridos entre 1964 e 1985. Também serve como exemplo dos desafios enfrentados para reconstruir fatos históricos quando parte da documentação foi perdida ou permaneceu sob sigilo por muitos anos. Caso Baker. Na manhã de 4 de dezembro de 2008, um dos oftalmologistas mais respeitados de Porto Alegre saía de casa para mais um dia de trabalho. Poucos instantes depois, ele seria morto a tiros em frente ao próprio prédio. O crime parecia uma execução cuidadosamente planejada. A polícia rapidamente encontrou suspeitos, prendeu envolvidos e acreditou ter solucionado o caso. Mas 15 anos depois, todos os acusados foram envolvidos. Afinal, quem matou o médico Marco Antônio Becker? Essa é a história do enigmático caso Becker. Marco Antônio Becker era um oftalmologista conhecido em Porto Alegre. Respeitado pelos colegas e pelos pacientes, levava uma rotina aparentemente tranquila. Na manhã de 4 de dezembro de 2008, ao deixar seu edifício para ir ao trabalho, foi surpreendido por um homem armado. Os disparos aconteceram rapidamente. O autor fugiu antes que qualquer pessoa pudesse reagir. A polícia concluiu desde o início que se tratava de um assalto. Nada havia sido levado, tudo indicava uma execução. Logo nos primeiros meses, os investigadores passaram a reconstituir os últimos passos da vítima. Imagens, depoimentos, ligações telefônicas começaram a ser analisados. A principal hipótese era de homicídio encomendado. Segundo a investigação, o crime teria sido cuidadosamente planejado por mais de uma pessoa. Ao longo da apuração, 4 pessoas acabaram denunciadas pelo Ministério Público. Cada uma teria desempenhado um papel diferente no suposto plano, desde a organização até a execução. Mas provar isso seria muito mais difícil do que parecia. Durante anos, o caso passou por perícias, recursos, audiências e novos depoimentos. A acusação sustentava que existia um conjunto de provas capaz de demonstrar a participação dos réus. Já as defesas afirmavam exatamente o contrário.
Segundo os advogados, a investigação apresentava lacunas importantes e não havia provas materiais suficientes para ligar diretamente os acusados ao homicídio. Grande parte da discussão passou a girar em torno da credibilidade dos depoimentos e da interpretação das evidências reunidas ao longo dos anos. O caso tornou-se um dos processos mais longos e debatidos do Estado. Após diversos desdobramentos judiciais, o processo finalmente chegou ao tribunal do júri. A expectativa era enorme. Depois de anos de investigação, familiares esperavam uma resposta definitiva, mas o resultado surpreendeu. Em julho de 2023, os 4 réus foram absolvidos. Os jurados entenderam que não haviam prova suficiente para condená-los criminalmente. A decisão provocou reações imediatas. Enquanto as defesas comemoravam o resultado, o Ministério Público Federal anunciou que recorreria da absolvição, buscando a revisão da decisão. Mesmo após tantos anos, o assassinato de Marco continua cercado de dúvidas. A absolvição dos acusados não significa necessariamente que o crime deixou de existir. Ela representa que naquele julgamento as provas apresentadas não convenceram os jurados, além da dúvida razoável. Por isso, até hoje, o caso permanece como um dos episódios mais controversos da história recente da Justiça Gaúcha. E a pergunta continua sem uma resposta definitiva: quem matou Marco Antônio Becker? Homicídios de grande repercussão que desafiaram investigadores e marcaram a história. Irmãos Naves, o maior erro judiciário da história do Brasil. Em uma época em que a investigação criminal dependia muito mais de confissões e depoimentos do que de provas científicas, um caso em Minas Gerais se tornaria um dos maiores símbolos de injustiça do sistema judicial brasileiro. A história dos irmãos Joaquim e Sebastião Naves começou em 1937, na cidade de Araguari, Minas Gerais. Os 2 irmãos trabalhavam como comerciantes e eram conhecidos na região. A vida deles mudou completamente após o desaparecimento de Benedito Pereira Caetano, um primo deles e sócio em um negócio de compra e venda de arroz. Benedito desapareceu levando uma grande quantia em dinheiro e a polícia passou a suspeitar que os irmãos Naves poderiam estar envolvidos. Mesmo sem encontrar o corpo da suposta vítima ou provas concretas do crime, a investigação passou a pressionar os irmãos para que confessassem. O delegado responsável pelo caso utilizou métodos violentos para tentar obter uma confissão. Após sofrerem agressões e ameaças, Joaquim e Sebastião acabaram admitindo um crime que afirmavam não ter cometido. O processo foi marcado por falhas graves, a ausência de provas materiais, a falta de uma investigação aprofundada e a pressão por uma condenação fizeram com que os irmãos fossem considerados culpados. Eles foram condenados à prisão, mas anos depois, a verdade começou a aparecer. Em 1952, Benedito Pereira Caetano reapareceu vivo. Ele havia desaparecido voluntariamente e nunca tinha sido vítima de assassinato. O caso dos irmãos Naves revelou um dos maiores erros judiciais da história brasileira. Joaquim Naves morreu antes de ver sua inocência reconhecida. Sebastião passou anos tentando limpar o nome da família. Décadas depois, a justiça reconheceu oficialmente o erro e concedeu indenização aos familiares. O caso dos irmãos Naves permanece como alerta sobre os perigos de uma investigação baseada em suposições, pressão e ausência de provas. Uma história que mostra que no sistema de justiça, uma condenação injusta pode destruir vidas inteiras. Caso Elise Matsunaga. Em maio de 2012, o desaparecimento de um empresário de alto padrão em São Paulo chamou a atenção do país. O caso envolvendo Marcos Matsunaga, executivo da empresa de alimentos Yoki, revelou uma trama marcada por relacionamento, conflitos familiares e uma investigação que ganhou enorme repercussão. Marcos desapareceu após sair de seu apartamento na zona oeste de São Paulo. Inicialmente, familiares e amigos buscavam respostas sobre o paradeiro do empresário.
Pouco tempo depois, imagens de câmeras de segurança passaram a ser analisadas pela polícia. Os investigadores identificaram que Marcos havia entrado no apartamento acompanhado de sua esposa, Elise Matsunaga, mas não havia registros dele saindo do local. Durante as investigações, a polícia encontrou evidências que levaram Elise a ser considerada suspeita. Ela acabou confessando o crime e afirmou que teria agido após uma discussão envolvendo o relacionamento do casal. A investigação revelou também que o casamento dos dois já enfrentavam problemas, incluindo questões relacionadas à descoberta de uma possível traição. O caso ganhou grande atenção da mídia e dividiu opiniões. Em 2016, Elise Matsunaga foi julgada pelo Tribunal do Júri e condenada por homicídio qualificado e outros crimes relacionados ao caso. O episódio levantou debates sobre violência dentro de relacionamentos, cobertura jornalística de crimes e o papel da justiça na análise de casos de grande repercussão. Caso Richthofen. Na madrugada de 31 de outubro de 2002, um crime dentro de uma mansão em São Paulo chocou o país. O casal Manfred e Marisia von Richthofen foi encontrado morto dentro da própria residência, localizada no bairro de Campo Belo. A filha do casal, Suzanne von Richthofen, inicialmente afirmou que a família havia sido vítima de um assalto, mas a investigação começou a revelar contradições. Os investigadores perceberam que não havia sinais típicos de um roubo comum e passaram a analisar mais profundamente a rotina da família. Com o avanço das investigações, surgiram suspeitas envolvendo a própria filha do casal. A família descobriu que Suzanne tinha envolvimento no planejamento do crime junto com seu namorado da época, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian Cravinhos. O caso chamou atenção principalmente pela relação entre vítima e envolvidos, uma filha acusada de participar da morte dos próprios pais. Em 2006, os envolvidos foram julgados. Suzanne foi condenada a uma longa pena de prisão, assim como Daniel e Christian Cravinhos. O caso provocou intenso debate na mídia sobre juventude, influência emocional, relações familiares e a forma como crimes de grande repercussão são tratados pela mídia. Caso Mãe Bernadette. A líder quilombola assassinada dentro de casa. Em agosto de 2023, o Brasil foi abalado pelo assassinato de Maria Bernadette Pacífico, conhecida como Mãe Bernadette. Ela era líder quilombola e olorixá e uma das principais representantes da comunidade quilombo Pitanga dos Palmares, localizada em Simões Filho, na Bahia. Durante anos, Mãe Bernadette lutou pela preservação do território quilombola, pelos direitos da sua comunidade e pela memória do seu filho, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, conhecido como Binho, que também havia sido assassinado em 2017. Na noite de 17 de agosto de 2023, Mãe Bernadette estava em sua residência dentro da sede da Associação da Comunidade, quando foi assassinada. O crime causou grande repercussão nacional e internacional, principalmente pelo histórico de ameaças que ela relatava receber por sua atuação em defesa do território e dos direitos da população quilombola. Após o assassinato, as autoridades iniciaram uma investigação para identificar os responsáveis. A Polícia Civil da Bahia apontou suspeitos ligados à execução e o caso passou a ser acompanhado também por órgãos de proteção aos direitos humanos. A morte de Mãe Bernadette levantou novamente discussões sobre a violência contra lideranças comunitárias no Brasil, especialmente aquelas envolvidas em disputas por território e proteção ambiental. Ela deixou um legado de resistência e defesa da sua comunidade. O caso Mãe Bernadette representa não apenas a investigação de um homicídio, mas também um debate maior sobre segurança, direitos territoriais e a proteção de pessoas que atuam na defesa de comunidades vulneráveis. Execução de Ruiz Ferraz Fontes. O assassinato de um delegado conhecido por investigar o crime organizado. Em 2025, o assassinato do delegado aposentado Rui Ferraz Fontes chamou a atenção no Brasil
por envolver uma figura conhecida no combate ao crime organizado. Rui Ferraz Fontes teve uma longa trajetória na Polícia Civil de São Paulo e ficou conhecido por sua atuação em investigações envolvendo grandes organizações criminosas. Durante sua carreira, ocupou cargos importantes e participou de operações contra grupos responsáveis por crimes de grande impacto no estado. O crime aconteceu na região da Baixada Santista, em São Paulo. Segundo as investigações divulgadas pelas autoridades, Rui foi alvo de uma execução planejada, o que levantou suspeitas de uma possível relação com sua atuação profissional no combate ao crime. A morte provocou uma grande mobilização das forças de segurança. Investigadores passaram a analisar imagens, depoimentos e possíveis conexões para entender a motivação e identificar os envolvidos. O caso reacendeu um antigo debate no Brasil: os riscos enfrentados por agentes públicos que atuam diretamente contra organizações criminosas. Delegados, policiais e investigadores frequentemente lidam com ameaças relacionadas ao trabalho que desenvolvem. A investigação sobre a morte de Rui Ferraz Fontes passou a representar não apenas a busca por justiça para uma vítima, mas também uma resposta das autoridades contra ataques direcionados a profissionais de segurança pública. Caso Tainara Souza Santos. Na madrugada de 29 de novembro de 2025, uma discussão motivada por ciúmes terminou de forma trágica em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Uma mulher de apenas 31 anos foi atropelada pelo ex-ficante e arrastada por mais de 1 quilômetro. Ela sobreviveu. Lutou pela vida durante quase 25 dias. Passou por 5 cirurgias. Mas na véspera de Natal, a notícia que todos temiam foi confirmada. A vítima morreu. E o caso passou oficialmente a ser investigado como feminicídio. Essa é a história de Tainara Souza Santos. Tainara tinha 31 anos, era mãe de 2 crianças, um menino de 12 anos e uma menina de apenas 7. Amigos e familiares a descreviam como uma mulher alegre, carismática e apaixonada por dança. Na noite anterior ao crime, ela saiu para se divertir. Nada indicava que aquelas horas seriam as últimas de sua vida. A madrugada que terminou em tragédia. Na madrugada de 29 de novembro, Tainara estava em um forró localizado no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Ela estava acompanhada por uma amiga e um conhecido. Segundo testemunhas, durante a noite, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, com quem Tainara havia tido um relacionamento casual, apareceu no local. O motivo da discussão teria sido ciúmes. A conversa terminou de forma tensa, mas ninguém imaginava o que aconteceria minutos depois. Douglas deixou o estabelecimento. Em vez de ir embora, permaneceu esperando do lado de fora. Por volta das 6 horas da manhã, quando Tainara saiu do lugar, Douglas entrou em um Volkswagen Golf preto. Segundo a investigação, ele acelerou em direção à vítima. O impacto fez Tainara cair. Ela ficou presa sob o automóvel. Em vez de parar imediatamente, o motorista continuou dirigindo. Testemunhas começaram a gritar. Algumas pessoas tentaram alcançá-lo, outras fizeram sinais para que ele parasse, mas o veículo continuou seguindo. Câmeras de segurança registraram toda a sequência. A perseguição terminou apenas depois de mais de 1 quilômetro. Logo em seguida, Douglas fugiu. A corrida pela vida. Tainara foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Municipal José Estoropoli. Os médicos iniciaram uma verdadeira corrida contra o tempo. Nas semanas seguintes, ela passou por uma série de procedimentos extremamente complexos. Foram cirurgias para controlar hemorragias, estabilizar fraturas, combater infecções e reconstruir partes do corpo atingidas. Durante o tratamento, foi necessário amputar as 2 pernas abaixo dos joelhos.
Mesmo diante de tantas dificuldades, familiares afirmavam que ela continuava lutando pela vida. Cada pequena melhora renovava a esperança. Enquanto os médicos faziam de tudo para salvar Tainara, a Polícia Civil trabalhava para localizar o responsável. Douglas Alves da Silva foi preso no dia seguinte ao crime. Na audiência de custódia, a prisão foi mantida. Poucos dias depois, ela foi convertida em prisão preventiva. O Ministério Público apresentou denúncia por tentativa de feminicídio. Segundo a acusação, havia indícios de que o crime teria sido motivado por ciúmes e pelo inconformismo do suspeito com o fim do relacionamento. Com a morte de Tainara, a denúncia foi alterada para feminicídio consumado. Douglas permaneceu preso e responde ao processo na justiça. Durante quase um mês, familiares acompanharam cada boletim médico, cada cirurgia, cada notícia. No dia 22 de dezembro, Tainara passou por sua 5ª operação, mas o organismo já não reagia como esperado. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, ela morreu no Hospital das Clínicas. Ela tinha apenas 31 anos, deixou 2 filhos e uma família marcada para sempre. A morte provocou forte repercussão em São Paulo. Movimentos de defesa das mulheres realizaram manifestações pedindo justiça. Nas redes sociais, milhares de pessoas prestaram homenagens. A mãe de Tainara afirmou que a filha lutou até o fim e que agora a família continuaria lutando para que o caso jamais fosse esquecido. Para muitas pessoas, Tainara tornou-se mais um símbolo da violência contra a mulher do Brasil. Um crime que poderia ter sido evitado, mas terminou destruindo uma família inteira. Assassinato de Liana Fiendebach e Felipe Café. Em novembro de 2003, o desaparecimento de 2 adolescentes em São Paulo mobilizou o país. Liana, de 16 anos, e Felipe, de 19. Eram namorados e haviam saído para uma viagem à região de Embaguaçu, na Grande São Paulo. O casal buscava passar alguns dias em contato com a natureza, mas acabou entrando em uma história que terminaria em uma das investigações criminais mais marcantes daquela década. Após o desaparecimento dos jovens, familiares procuraram ajuda e as autoridades iniciaram uma operação de buscas. Durante as investigações, a polícia acabou descobrindo que o casal havia sido abordado por criminosos na região onde estava acampando. O caso ganhou ainda mais repercussão quando as autoridades identificaram os envolvidos. Entre eles estava Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha, que na época era menor de idade. O crime gerou uma grande discussão nacional sobre a responsabilização de adolescentes envolvidos em crimes graves e sobre o sistema socioeducativo brasileiro. A investigação revelou uma sequência de acontecimentos que chocou a sociedade e levou a debates sobre segurança, prevenção da violência e os limites da legislação para menores de idade. A morte de Liana e Felipe deixou marcas profundas nas famílias e na comunidade. O caso continua sendo lembrado não apenas pela tragédia envolvendo 2 jovens, mas também pelos debates que provocou sobre justiça, proteção de adolescentes e os desafios enfrentados no Brasil no combate à violência. Caso do jornalista Tim Lopes. A morte que revelou a realidade das comunidades dominadas pelo tráfico. Em junho de 2002, o desaparecimento do jornalista investigativo Tim Lopes causou comoção nacional. Repórter da TV Globo, Tim Lopes era conhecido por realizar reportagens que denunciavam problemas sociais e situações escondidas da população. Naquele ano, ele investigava denúncia sobre exploração ilegal e violência em uma comunidade do Rio de Janeiro. Durante a apuração de uma reportagem, Tim Lopes desapareceu na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão. A notícia mobilizou uma grande operação de busca. Após dias de investigação, as autoridades confirmaram que o jornalista havia sido morto por criminosos ligados ao tráfico de drogas da região. O caso teve enorme repercussão porque trouxe à tona os riscos
enfrentados por profissionais de imprensa ao investigar organizações criminosas. A morte de Tim Lopes provocou discussões sobre liberdade de imprensa, segurança para jornalistas e o avanço do poder de grupos criminosos em determinadas áreas urbanas. Investigações posteriores levaram à prisão e condenação de envolvidos no crime. Tim Lopes ficou marcado como um símbolo do jornalismo investigativo brasileiro. Sua história representa o papel da imprensa em revelar realidades escondidas, mas também mostra os perigos enfrentados por aqueles que buscam informar a sociedade. Ônibus 174. No dia 12 de junho de 2000, milhões de brasileiros assistiram ao vivo a um dos episódios mais dramáticos da história do país. Durante quase 4 horas, câmeras de televisão transmitiram cada movimento de um sequestrador que mantinha passageiros reféns dentro de um ônibus no Rio de Janeiro. O desfecho foi trágico e levantou questionamentos sobre a atuação da polícia, o papel da imprensa e o abandono social. Este é o caso do ônibus 174. Era o início da tarde de uma segunda-feira quando o ônibus da linha 174, que fazia o trajeto entre a Central do Brasil e a Gávea, seguia normalmente pela rua Jardim Botânico. De repente, um homem armado anunciou o assalto. Seu nome era Sandro Barbosa do Nascimento. O que parecia ser apenas mais um roubo, rapidamente se transformou em uma enorme crise. Assustado com a presença da polícia, Sandro decidiu manter os passageiros como reféns. Em poucos minutos, a região foi completamente isolada. O que chamou a atenção das emissoras de televisão quase imediatamente? Helicópteros, equipes de reportagem e câmeras passaram a transmitir tudo em tempo real. Milhões de brasileiros acompanharam cada minuto da negociação. A exposição era tão grande que especialistas afirmam que o próprio sequestrador percebia a presença das câmeras e, em alguns momentos, parecia agir sabendo que estava sendo observado por todo o país. Dentro do ônibus, o clima era de tensão constante. Enquanto negociadores tentavam convencer Sandro a libertar os passageiros, alguns reféns eram liberados, mas outros continuavam sob ameaça. Após o caso, o Brasil conheceu a história de Sandro. Quando criança, ele presenciou o assassinato da própria mãe. Sem família estruturada, acabou vivendo nas ruas do Rio de Janeiro. Anos depois, sobreviveu à chacina da Candelária em 1993, quando policiais abriram fogo contra crianças e adolescentes que dormiam próximo à Igreja da Candelária. Sandro foi um dos sobreviventes. Sua trajetória passou a simbolizar o abandono de milhares de jovens em situação de vulnerabilidade. Embora esse passado não justificasse seus crimes, ele ajudou a explicar como sua vida foi marcada pela violência e pela exclusão social. Após horas de negociação, a polícia decidiu agir. Quando Sandro deixou o ônibus usando uma das reféns como escudo humano, policiais tentaram neutralizá-lo. Durante a ação, disparos atingiram a professora Geisa Firmo Gonçalves, que estava sendo usada como refém. Ela não resistiu aos ferimentos. Sandro foi imediatamente dominado e colocado em uma viatura da polícia militar. Pouco tempo depois, ele também morreu. Posteriormente, exames concluíram que sua morte ocorreu por asfixia durante o transporte, gerando uma nova investigação sobre a conduta dos policiais envolvidos. E assim chegamos ao fim do mergulho no iceberg dos crimes brasileiros. Cada caso apresentado aqui representa muito mais do que um crime. São histórias reais que impactaram famílias, mudaram investigações, influenciaram leis e, em muitos casos, continuam cercadas de dúvidas até hoje. Se você gosta de conteúdo sobre crimes reais, investigações, mistérios e casos que marcaram a história do Brasil e do mundo, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos de casos criminais, lendas urbanas, creepypastas e contos de terror. Até o próximo vídeo.